Para ilustres, finalizar essa parte teórica aqui, relacionada às reservas de lucros. Olha aqui, ainda na Lei 6404. Vem com o Marcondinho. Olha. Vamos tratar agora de dedução de prejuízos e imposto sobre a renda. Isso aqui a gente já sabe, inclusive, ó. Artigo 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda. Olha, é só lembrar, né, ó. Faturamento bruto, vai, até, ó. Resultado antes do imposto de renda, que você sabe que é imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, ó. Tira imposto de renda e contribuição social e só depois tem dedicação exclusiva até a prova de fiscal. Então, o imposto de renda vem antes. E prejuízo acumulado não está na estrutura da DRE, mas, ó, diminui a conta prejuízos acumulados, diminui a base de cálculo das participações. Já estudamos. Beleza? Artigozinho, figurinha carimbada em concurso, tá? Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados. Nem tem mais saldo no final do período em lucros acumulados, né? Mas a lei manteve aqui. Então, para uma teórica, pronto. Absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal nessa ordem. Valha, professor, se atualize, professor. Deu uma aulona bem grandona dizendo que reserva legal era reserva de lucro. E tá aí a lei dizendo, ó, parece que não é não, ó. Pelas reservas de lucros e pela reserva legal, esse é o modo da lei dizer que, dentre as reservas de lucros, a última é a legal, que eu vou utilizar. Eu não tenho 8, olha aqui, ó. Eu tenho 8 reservas de lucros, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A primeira que a gente estudou foi a reserva legal, não foi, ó? Reserva legal, ó. Primeiro, mando essas sem preocupação com ordem, tá? Sem preocupação. Olha aí que beleza. Com ordem. Combater o prejuízo. Se as outras 7 reservas de lucros não conseguirem zerar o prejuízo, eu vou mostrar até como é o lançamento disso. Zerar o prejuízo, mando, envio para o combate a reserva legal. A reserva legal. Eu vou olhar para ela e vou dizer, olha, tentei lhe preservar. Tentei segurar as pontas aqui, mas, minha filha, vai-te! Ihu, né? Beleza? Tranquilo? Tá bom? Então, ó, primeiro, lucros acumulados. Depois, reservas de lucros, preservando a legal. Não deu certo, reserva legal. Isso, obrigatoriamente. Tá? Não tem querer, não. Ah, eu tô gostando dessa reserva de lucro aqui, não vou usar, não. Deixa a bichinha aqui, não. Enquanto tiver prejuízo, joga ela no fogo lá. Tá certo? A reserva de lucro para combater. Ou seja, é incompatível a existência de prejuízo acumulado, por exemplo, e reserva de lucro. Aquilo que eu disse, ó, não dá para ter uma aplicação financeira e dever para um agiota, né? Meu filho, pague primeiro a sua dívida. Tá bom? A gente vai ver depois que as reservas de capital, que ainda vamos estudar, podem ser utilizadas para combater o prejuízo, mas aí podem, não devem. Só se eu quiser que eu utilize as reservas de capital. Mas as de lucro não tem querer não, tá? Ó, utilizo. Joia, vamos aqui, ó. Vamos para um exemplo de absorção de prejuízos. Vamos lá, ó.
na elaboração do balancete final, uma companhia, antes do balanço de 31 de dezembro de 2009 e da destinação do resultado apurado no exercício de 2009, levantou o seguinte patrimônio líquido, fundamentando-se nos saldos das contas registrados no razão. Olha aqui, ó, capital social, tem reserva legal, tem reserva estatutária, tem reserva de retenção de lucros, tá? E tem reserva de ágio. Isso aqui é reserva, a gente não estudou ainda, de capital, tá? Já essas três aqui, ó, já sabemos, são reservas de lucros. Você tem que saber quais são as reservas de lucros e quais são as reservas de capital. No resultado do exercício fim de 2009, a companhia apurou um prejuízo de 1 milhão. Eita! Olha aí. Eu estou com um prejuízo de 1 milhão. Ok? 1 milhão. Tá? Veja, eu tô lá, ó, com apuração do resultado do exercício. Ó. As despesas superaram as receitas, ó, em 1 milhão. Ok? Despesas, receitas. E aí, meu filho, o que é que eu faço? Eita, eita, eita. Aí transfere para lá, né, ó. Prejuízos acumulados à apuração do resultado do exercício, ó. 1 milhão. Chegou lá, começa a briga. Tome o exército combatendo, ó. Quando chega lá, ó. Eu vou preservar legal, tá? Ó, eu vou preservar legal. Se tivesse lucro acumulado, seria o primeiro a ir pro fogo. Mas olha aqui, ó. Eu vou usar a reserva estatutária. Reserva estatutária a prejuízos acumulados. Quanto? Ó? 800 mil. Entenda como é esse combate ao prejuízo. Veja aqui, ó. Prejuízo acumulado. Não estava com saldo de 1 milhão? Acabou de chegar aqui, ó. 800 mil de onde, professor? 450 mil. 450 mil. Doido para utilizar legal, né, professor? 450 mil. Tá aqui, ó. 450 mil. Eita! Ainda sobrou, não foi, ó? Ainda tem aqui 550 mil, ó. Devedor. A reserva estatutária, guerreira, bichinha, mas não conseguiu zerar o prejuízo. Aí eu tenho que utilizar as reservas de lucros, ó. Lá vou eu atrás da retenção de lucros, ó. Reserva de retenção de lucros a prejuízos acumulados. Olha aqui, ó. 300 mil. Outra lenhada aqui em prejuízo acumulado, ó. 300 mil. Passa a régua. Ok? Ainda sobra um saldo de 150 mil, né? R$250.000, beleza. Aí vamos aqui, ó. Ainda sobrou. Aí você olha para a reserva legal, minha filha, eu queria tanto de preservar, mas não deu jeito não, ó. Reserva legal a prejuízos acumulados, quanto? Tá faltando só 250 mil. Não precisa usar os 800, né, ó. Porque aqui, né? O professor tá todo desorientado, ó. E aqui, ó, 250 mil. Veja, ó. Creditei, ó, por favor. Creditei prejuízos acumulados 450 mil. Creditei prejuízos acumulados 450. Creditei prejuízo acumulado 300. Creditei prejuízo acumulado 300. E creditei prejuízo acumulado 250. Ó, creditei. Zerou. Zerou. Veja, reserva estatutária zerou. Reserva de retenção de lucro zerou. E a reserva legal, que era 800, ó. Agora, 800 menos
250. 550. Veja, ó. Não tenho mais a estatutária. Não tenho mais a de retenção de lucro. Não mexi na reserva de capital. E a reserva legal agora é só 550. Alternativa C, neném. E ele pergunta como é que vão ficar aí, ó, as reservas após a compensação do prejuízo. Veja que dá para fazer isso numa boa, tá? Artigo 190, olha, ensinando lá o dedicação exclusiva até a prova de fiscal. Não é isso? Só lembrando, ó, debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias e fundos de previdência e assistência de empregados. Aí, ó, olha o textinho, sempre o texto da lei aí com algum probleminha, né, ó. As participações estatutárias de empregados, ó, ele esqueceu da debenturista, tá, ó. Mas isso vale também para debenturista, que não é erro de digitação não, tá? Não foi erro de Ctrl+C, Ctrl+V não, tá? Isso aqui é como está na lei. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas sucessivamente nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Do jeito que a gente ensinou lá em DRE. No cálculo de uma participação, eu deduzo a anteriormente calculada. Não esqueça. Não esqueça. De modo que, por exemplo, resultado após imposto de renda, né, ó, 1.000. E se eu tiver 10% aqui e 10% aqui, ó, aqui vai ser 10% de 1.000, que vai dar 100, né, ó. E aqui vai ser 10% de 1.000 menos a participação anteriormente calculada, ó. Entenda, no cálculo de uma participação, eu deduzo a anteriormente calculada. Ó, deduzo a participação anteriormente calculada. Neném. Beleza? Joia? Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201. Olha, tem que distribuir tudo certinho. Senão pode rolar uma responsabilização, inclusive penal. Tá? Quem receber de boa fé não está obrigado a restituir, não. Mas presume-se a má fé, não vai dar uma de desentendido, não. Se houver a distribuição sem levantamento das demonstrações ou em desacordo com as demonstrações. Mas, ó, se você recebeu, foi levantada a demonstração, está de acordo com o resultado da demonstração e tinha um problema, a demonstração tinha sido fraudada, você não é obrigado a saber, então você está aqui, recebeu de boa fé, não precisa devolver, tá? E quem fez a marmota, cuidado, vai pagar, tá? Como tem que pagar, não é isso? Jóia, ilustres. Aí, olha aqui. Artigo 191. Lucro líquido do exercício. Aí, fazendo aqui um fechamento também de alguns pontos de DRE. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190, não é isso? Ó? No final aqui, ó, eu vou ter o lucro líquido do exercício. Depois das participações do artigo 190. E, por fim mesmo, o lucro líquido dividido por ação. Lucro líquido dividido pela quantidade de ações, tá? Artigo 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no Estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício. Tá? Então, a administração vai propor como ocorrerá a destinação do lucro. É só isso. Limite da constituição de reservas
e retenção de lucros. Olha aqui, ó. A destinação dos lucros para a constituição das reservas, de que trata o artigo 194, estatutária. E a retenção nos termos do artigo 96, reserva de retenção de lucros, não poderão ser aprovadas em cada exercício em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. Meu filho, você pode criar a reserva estatutária que você quiser, estabelecendo as regrinhas certinhas lá, né? Dizer precisamente para que é que serve, quanto do lucro no máximo você vai colocar nessa reserva cada ano e qual o saldo, o limite máximo dessa reserva. Beleza. Pode criar a reserva de retenção de lucro, a orçamentária para investimento, para expansão, né? Quer criar uma nova sede, por exemplo? Pronto, cria uma reserva para atender a essa demanda. Mas isso, tanto a reserva estatutária como a reserva de retenção de lucros, sem prejudicar o prejuízo. Por conta disso, não vá sem prejudicar o dividendo, desculpa. Constitua essas reservas, mas sem diminuir o dividendo. Presta atenção. Olha o cuidado que há na proteção realmente em relação ao dividendo, tá? Olha aqui. Por fim, olha aqui, ó. Um limite aqui, ó. O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências de incentivos fiscais e de lucros a realizar, ó, e a específica decorrente de prêmio na emissão de debêntures também. Como é que eu sei, professor? Só puxando pela memória. Olha aqui, ó. Parágrafo 1º aqui, ó. Tá assim, ó. Para fins do limite de que trata o artigo 199, a reserva de lucros específica vai ter o mesmo tratamento da reserva de incentivo fiscal, ou seja, fica fora do limite. Ah, professor, é muita coisa para lembrar, né? É. E aí? Aí lembre. Ora mais. Lembre. Ok? Então, fica assim, ó. Nem aqui não. Vamos botar na tela certa, né? Olha aqui, a limitação tá aqui, ó. Ó. Há 4 reservas que se submetem ao limite, ó. Não podem superar o capital social. Quais são essas reservas? Ó, reserva legal, reserva estatutária, reserva de retenção de lucros e a reserva especial para dividendo obrigatório não distribuído. Beleza? Tranquilo, ilustres? Tá? Então, isso é o que a gente tinha de importante sobre reserva de lucros. No mais é descer a ripa resolvendo questões. Abraço!